Eu gostaria de convidar a professora Érica Sobral. Érica, bom dia. Bom dia, Marcelo. Um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho, né, do Locus Sertão Central. Vou só Então, compartilhar a minha tela aqui, tá? claro. Então, a professora Érica vai falar um pouquinho do locus de inovação. Eu vou deixar a palavra com a professora Érica. Bem, pessoal, bom dia a todos e a todas, né? É um prazer enorme estar aqui participando desse evento incrível, né? Acho que desde que o professor Marcelo fez o convite, né, que foi apresentando toda a programação, eu achei incrível como é fantástico a gente ter isso na nossa região do Sertão Central, né? Então, bem, pessoal, eu sou Érica, sou professora da Universidade de Pernambuco e atualmente sou coordenadora do Locus Fortalecimento do Ecossistema de Inovação do Sertão Central de Pernambuco. Mas o que vem a ser o Locus, né? Eu acredito que alguns de vocês já vêm escutando, né, algumas das nossas ações na região. O Locus, pessoal, ele faz parte de um programa maior, que é um programa denominado, né, Locus da Inovação, que é uma iniciativa da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Pernambuco, juntamente com a FACEP. E esse programa, basicamente, ele tem como objetivo, né, fomentar a geração de soluções para os mais diversos problemas das regiões, fortalecer também os arranjos produtivos locais, desenvolver, né, promover a cultura de desenvolvimento de novos negócios e, consequentemente, gerar oportunidades nas regiões. Hoje são mais de 15 locos no estado de Pernambuco e o Locus de Inovação Sertão Central, ele basicamente, né, vem trabalhar com ações de empreendedorismo e inovação voltado para as atividades econômicas de comércio, serviço e turismo, que em toda a região do Sertão Central, né, que é composta pelos municípios de Parnamirim, de Serrita, de Terra Nova, de Cedro, de Salgueiro, Verdejante, São José do Belmonte e Mirandiba, constitui, né, essas atividades constituem para essa região mais de 40% do PIB local, tá? Então, são atividades que são bastante representativas, e aí a gente, enquanto locus de inovação, a gente vem trabalhar, né, com as ações de empreendedorismo e inovação, se voltando justamente para essas atividades, tá? O locus hoje, pessoal, ele é composto pela Universidade de Pernambuco, Campo Salgueiro, pelo Garoa Habitat Inovação, pelo SEBRAE, pelo Instituto Federal Sertão Pernambucano, Campo Salgueiro, pela Univasf Campo Salgueiro, pela FACHUSC, pela Prefeitura do município de Salgueiro, pela empresa CELS e pela empresa Pedreira Barbosa, tá? Mais recentemente, a gente vem trabalhando, né? A etapa que a gente está nesse momento é uma etapa de sensibilização. Então, num primeiro momento, a gente trabalhou com a formação para mentores, porque se a gente quer lançar essa semente na região, a gente precisa também lançar essa semente naqueles que mais vão lançar no dia a dia, que são justamente os docentes, né, das mais diversas instituições. E aí a gente primeiro trabalhou com a formação para esses mentores, e agora a gente vem trabalhando, né, com os alunos de todas as instituições que compõem o Locus. Então, há 2 semanas a gente trabalhou com os alunos da Universidade de Pernambuco, trabalhou com os alunos da Secretaria de Educação, tá, do município, porque a gente trabalha com todos os níveis educacionais, né, desde a educação básica até o ensino superior. Então, a gente trabalhou com a Universidade de Pernambuco, Secretaria de Educação, trabalhamos com a FACHUSC, tá? E aí a gente, com isso, né, teve mais de 700 alunos impactados, né, na região, e hoje a gente está aqui, né, também fazendo todo esse movimento com o IF numa grande alegria, tá? Desse evento maravilhoso. E hoje também, pessoal, eu trago um convite para vocês, tá? Que é o convite do programa de extensão tecnológica, que é o PET. O PET de Inovação do Sertão Central, ele vem trabalhar, né, com a proposta, né, do PET, é que vocês façam um curso de qualificação, são 50 vagas para esse curso, e na sequência,
a gente vai estar selecionando 10 alunos que mais se destacarem no curso para ter uma oportunidade de estágio na empresa de Twin. Nesse curso, a gente vai estar trabalhando com os conteúdos, né, de gerenciamento de processos de negócios, tá? E aí a gente vai trabalhar também com automação de processos, com o método de gêmeos digitais. E aí a gente está com as inscrições abertas, né, entre a 3 e 15 de setembro, então está bem pertinho de encerrar. Corre para se inscrever, tá? Não perde essa oportunidade, é uma oportunidade ímpar. A gente não sabe quando a gente vai voltar novamente com a proposta desse curso. A gente vai estar tirando dúvidas de vocês aqui no nosso Instagram, que é o Instagram Loco Sertão Central, tá bem fresquinho, foi feito bem recentemente já para todas as nossas ações, para que vocês possam estar acompanhando. Então, segue o Loco Sertão Central para vocês ficarem por dentro de tudo que está acontecendo. Nesse momento, a gente está nessa etapa de sensibilização com todas as instituições, mas em novembro a gente vai estar realizando uma grande maratona de ideação que vamos trabalhar, né, com a integração de todas as instituições dos mais diversos cursos, com o momento, né, que vocês podem criar soluções para os mais diversos problemas das atividades do comércio, serviços e turismo da região. Nesse mesmo momento que a gente está trabalhando com essa etapa de sensibilização, a gente vai estar trabalhando também com o momento de estar mapeando, né, todas as dores do setor, para que na maratona de ideação vocês possam trazer as melhores soluções para a região, tá? Então, deixo aqui o convite para isso também e sigam o nosso Instagram para ficar acompanhando todas as ações. Com relação ao PET, que eu falei, né, com a oportunidade que eu falei anteriormente, tem na nossa bio, vai ter o link onde vocês vão acessar o edital, vão ver, né, se vocês de fato estão habilitados para poder fazerem o curso, tá? Então tem todas as regras, tem todas as instruções, e aí eu deixo meu convite para vocês. Corre lá e faz sua inscrição, porque só são 50 vagas, então não perde isso, tá, gente? E aí, o meu convite também é para que vocês estejam acompanhando as nossas ações, né, estejam conosco em tudo que o Locus da Inovação do Sertão Central está trazendo para a região, né, com a grande missão aí de trazer desenvolvimento regional e oportunidade, tá, gente? Nesse momento, deixa eu só voltar aqui. Deixa eu só me despedir aqui rapidinho, Érica. Tá. Eu vou deixar vocês agora com a Érica. A Érica vai tocar o finalzinho desse turno da manhã, vai convidar a Inayara agora em breve. Então, muito obrigado, pessoal, por estarem acompanhando aqui o nosso evento, né? Temos até um pequeno servidor também aqui assistindo, né? Érica, obrigado por ter aceito o convite também, e Nayara. Gente, um bom evento aí para vocês. Até mais. Tchau, tchau, Marcelo. Bem, pessoal, então, como o Marcelo já deu spoiler, né, nesse momento, eu gostaria de convidar a Inayara Kozer para falar com a gente sobre hackeando o empreendedorismo, né? A Inayara, que é graduada em economia, somos parceiras aí de curso, Inayara, eu também sou economista, tá? Mestre em saúde, né, pela mesma instituição, especialista em educação moderna pela PUC, e atualmente é estudante de pedagogia, não é isso, Inayara? Exatamente, Érica. Seja muito bem-vinda, tá? A palavra é toda sua. Bom, obrigada pela oportunidade, agradecer ao Marcelo também, né, que foi quem fez o contato, e é um prazer estar aqui. Acho que o meu convite veio muito por uma interação que eu tive com o Marcelo, né, no Catalisa, acho que ele participou do Catalisa, então fico muito honrada, eu, a Olinka, por estarmos aqui e estar podendo falar de um assunto que eu tanto gosto. Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto bem impressionada, vou falar a verdade, porque falar logo depois da professora Lúcia Helena não é banal, né? Então, assisti a palestra dela, fiquei encantada com toda a profundidade, toda a reflexão, e fui acompanhando também o chat aqui, o que o pessoal estava falando, e eu também fui sentindo tudo aquilo que vocês estavam expressando aqui no chat, e eu fiquei até meio assim, falei, nossa, porque bateu realmente, eu comecei a refletir todo o meu processo, e eu acho que eu fiz uma escolha certa. Então ela falou muito de escolha, né, do quanto que o que motiva a gente é fazer escolhas,
e eu acho que eu fiz uma escolha certa ao trazer essa palestra, que é o Hackeando o Empreendedorismo, e eu acho que vai ser muito na linha de apresentar para vocês um case de muito daquilo que a professora Lucelena falou. Então, e aí no final vocês me falam se realmente faz sentido ou não. Então eu vou começar aqui a nossa palestra, né? Agradecer a todos vocês que estão aqui ouvindo, a Marcela, o Instituto Federal. Falar que eu trabalhei em Instituto Federal logo lá no iniciozinho da construção dos institutos. E é um prazer imenso estar aqui falando com vocês num evento tão grandioso e que está tão alinhado com o meu propósito de vida. Realmente é essa ponte, né? Empreendedorismo, inovação e propósito. Bom, vou começar aqui compartilhando com vocês. Bom, Érica, me fala aí se está tudo ok. Estão conseguindo ver? Acho que sim, né? Agora Tudo tá, também ok, tô, Nayara. ótimo. Então tá, então vamos começar, né? Bom, hackeando empreendedorismo, né? Acho que antes da gente começar a falar sobre empreendedorismo, sobre a cultura hacker, eu queria que vocês colocassem aí no chat o que vem na cabeça de vocês quando vocês ouvem essa palavra hacker. Então, podem colocando aí no chat, fiquem à vontade, pensem, não deem um Google, tá, gente? Não vale colar. Então, só coloca aquilo que vem na sua mente, assim, de primeiro. Érica, como que eu faço para passar aqui? Você pode colocar, você colocou o slide, não foi? Compartilhou ele, Sim. pode passar normalmente, consegue? Se você Pelo coloca para slide mesmo. passar, é isso. Ótimo. Bom, gente, então deixa eu só pegar aqui no celular para eu ver vocês aí também. Que aqui agora eu só estou vendo o meu slide. Que aí eu vou acompanhando o chat por aqui. Bom, eu ouvi aqui algumas coisas, conhecimento de informática, invasão, inovação, entrar em camadas mais profundas, furtar ideias, conhecimentos avançados, oceano azul, ir de encontro ao senso comum, ideias à frente do tempo. Bom, pensar fora da caixa, pessoa com um nível maior de conhecimento sobre determinado assunto de informática, e tá tudo certo. Então, vamos lá. Eu copiei esse daqui do Google, eu dei um Google, tá, gente? Então, quando eu pego lá, digito hacker, a primeira coisa que vem é esse significado, que está relacionado com cyberpirata. Então, é a pessoa com profundos conhecimentos de informática que eventualmente os utiliza para violar sistemas ou exercer outras atividades ilegais. Pirata eletrônico. E teve esse daqui também, que invade sistemas computacionais ou computadores para acessar informações confidenciais ou não autorizadas, apontando possíveis falhas nesses sistemas. Bom, ao longo da palestra, né, a gente vai descobrir no final dela qual que é o conceito que eu estou trazendo aqui para hacker. Mas antes, né, eu queria pedir a licença para vocês, porque eu estruturei essa palestra muito pautada na minha trajetória de vida. Então, isso acho que tem muito a ver com o que a professora Lucelena falou, né? Da gente, dessa coisa do propósito, da gente fazer escolhas. Então, eu estruturei essa palestra para falar sobre empreendedorismo, para falar sobre essa mentalidade hacker, mas contando um pouco da minha história. Então, meu objetivo aqui não é que vocês saiam daqui com conteúdo sobre empreendedorismo, o foco não é esse, mas o foco é trazer uma reflexão para
onde vocês estão, onde que vocês querem chegar e inspirá-los um pouco com a minha história. Então, vamos lá. Então, essa daqui sou eu, tá, gente? Sempre fui esse anjo, literalmente. Só que não, né? Então, desde pequenininha, sempre tinha aquela velha pergunta, né? O que você quer ser quando você crescer? Eu nunca soube muito bem o que eu quero ser quando eu crescer. Mas eu tinha algumas coisas que eu sabia que eu não queria ser. Uma era professora e a outra era eu não teria vínculo nenhum com a área de saúde. Saúde era algo que não me motivava, não gostava. Então, no momento em que eu tive que escolher, né, que foi no ensino médio, eu estudei em escola pública, eu sou de uma cidade pequenininha de Minas Gerais, chamada Pirapitinga, então é na Zona da Mata, uma cidade com 15 mil habitantes, e lá não tinha, até hoje não tem uma escola, uma universidade pública ou privada que seja, e a gente tinha que sair de lá se a gente quisesse fazer uma faculdade, se a gente quisesse evoluir, né, no processo de educação. E eu fiz ensino médio lá, ensino fundamental também, estudei minha vida inteira em escola pública, mas quando eu terminei ali o ensino médio, me falaram, né, que tinha o vestibular. Então eu sabia muito pouco sobre isso, mas eu fui parar em Juiz de Fora, que é uma cidade próxima, que é onde eu moro até hoje, que é uma cidade maior, de 600 mil habitantes, e que tem Universidade Federal, que é o FJF, tem Instituto Federal, hoje, né, tive a oportunidade de trabalhar lá, e resolvi que ia prestar vestibular para economia. Agora, por que economia, eu não faço a menor ideia, até hoje eu não sei por quê, mas eu sei que eu escolhi economia. E, com isso, eu me mudei para Juiz de Fora, fiz o vestibular de economia na UFJF, passei na primeira fase, que aqui antigamente tinha 2 etapas, uma era fechada e a outra era aberta, bem discursiva, com todas as matérias, e obviamente na segunda etapa não passei. E ao mesmo tempo eu fiz vestibular numa outra faculdade, numa faculdade privada, e por surpresa minha ou não, né, não sei, mas passei nessa universidade em segundo lugar, e isso me fez colocar uma pontinha ali de que talvez fosse possível, se eu me dedicasse, se eu estudasse realmente, que eu poderia passar numa faculdade federal. Então, eu tinha 2 caminhos ali que eu poderia seguir. Um era, ou eu fazia particular, ia ficar 4 anos ali fazendo particular, tendo que trabalhar para me sustentar e ainda depender de um apoio financeiro da família, ou eu poderia seguir o caminho de estudar 1 ano, realmente estudar, focar em 1 ano, para eu conseguir passar na faculdade federal. E ali eu poderia ter mais flexibilidade, eu poderia ter a minha independência financeira, então eu optei pela segunda escolha. Eu resolvi estudar 1 ano, e foi 1 ano de muita dedicação, onde eu acordava 7 horas da manhã, ia dormir 10 horas da noite, eu ficava o dia inteiro estudando, e aí final de semana era o meu momento de descanso, porque a gente precisa, mas foi um momento em que eu dediquei durante 1 ano e eu consegui passar na UFJF. Passei em economia, passei super bem, e entrei na universidade, né? E aí, cheguei lá, encantada com aquele mundo, agora estou numa faculdade federal, vou conseguir realizar todos os meus sonhos. Só que eu vinha de um ano intenso de estudo, e na hora que eu me deparei na universidade, no curso de economia, eu não conseguia ter motivação para estudar. Eu não gostava das aulas, eu não gostava do conteúdo que eu estava estudando, tudo era muito teórico, tinha muita pouca prática, e isso foi me desmotivando. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que eu tinha ralado muito para entrar na faculdade de economia, na federal. Então, eu jamais ia parar, ia sair de uma universidade federal e correr atrás de outra universidade ou de outro curso. Então, eu optei por continuar. Mesmo desmotivada, eu continuei o curso de economia. E na faculdade foi o momento em que eu tive acesso a um outro mundo. Eu me deparei com o processo seletivo do CRIT, que é o Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia. Então, o pessoal aí do Instituto deve saber o que eu estou falando, que é o Núcleo de Inovação Tecnológica da Universidade
da UFJF. Então, toda instituição de ensino ela tem que ter um núcleo de inovação tecnológica, e o CRIT era o núcleo da UFJF. Só que eu nunca tinha ouvido falar disso, nunca tinha ouvido falar de inovação, de políticas de inovação. Então, para mim, foi um mundo muito novo ali. E que eu resolvi participar do processo seletivo para ter uma bolsa e trabalhar na incubadora de empresas do CRIT. E lá, não sabia o que era uma incubadora de empresas, não fazia ideia do que se tratava. Então, mas tive a oportunidade de ser selecionada e entrei para a incubadora de empresas, e aí eu conheci um outro mundo, o mundo da inovação, o mundo entendi o papel da inovação para gerar desenvolvimento econômico, social. Então eu vi que ao mesmo tempo que eu estava super desmotivada com a economia, mas eu via que ali era um ambiente também que estava gerando desenvolvimento econômico, social. Então eu consegui enxergar alguma interação, alguma relação ali com aquilo que eu estava estudando. E fui trabalhar no CRIT, e isso me deu uma motivada para continuar estudando, e resolvi colocar a minha monografia, meu trabalho de conclusão de curso, relacionado a parques tecnológicos, porque na época eu trabalhava na incubadora de empresas, mas o CRIT estava iniciando o processo para construir o parque tecnológico da UFJF. Então, eu me interessei, e aí, ao construir essa monografia, eu tive que entrar a fundo nesse conhecimento que era muito novo para mim. Então, eu estava ali vendo na prática o que era uma política pública de inovação, que era um ambiente de inovação, mas, ao mesmo tempo, também eu tive que aprofundar em termos teóricos para eu conseguir fazer essa monografia. E foi um aprendizado incrível que me despertou. Ali eu me senti motivada, eu vi que era com isso que eu queria trabalhar. Eu queria fazer políticas públicas, eu queria estar promovendo políticas públicas que realmente fizessem a diferença na vida das pessoas. E a inovação era o meio para que eu conseguisse isso. Então, eu enxergava um potencial enorme na inovação para gerar desenvolvimento econômico e social e gerar bem-estar para toda a população, que era o que me motivava naquele momento. Então, depois fui trabalhar no Unitec, fiquei lá no CRIT até me formar, e depois que eu me formei, eu fui trabalhar no Unitec, fui, na verdade, trabalhar no Instituto Federal do Sudeste de Minas, para a gente construir o Unitec, que é o núcleo de inovação tecnológica do Instituto Federal. E foi uma experiência incrível também, e lá eu pude aprofundar ainda mais, porque no CRIT eu trabalhava com incubação de empresas, e no Unitec eu fui trabalhar com prospecção tecnológica. Então, a gente realizou um mapeamento na instituição para identificar os potenciais, os ativos tecnológicos que a instituição tinha. Então, tive que pesquisar, tive que entrevistar pesquisadores, a gente fez um mapeamento enorme. E foi muito bom, porque eu pude aprender também processos de transferência de tecnologia, propriedade intelectual, e pude aprofundar ainda mais naquela teoria que eu tinha iniciado lá na minha monografia, e aprofundei ainda mais o meu conhecimento naquilo, estudando paradigmas tecnológicos, trajetórias tecnológicas, aprendi sobre o papel da inovação, que a gente estava no momento de transição de uma era industrial para uma era da informação, mas, ao mesmo tempo, a informação por si só, ela estava a um clique da mão, mas ela por si só, ela não gerava bem-estar para a população. Então, eu estudei muito a fundo como fazer com que essa informação que está acessível para todo mundo, que qualquer um dá o Google, mas como que ela pode realmente ser transformada em conhecimento e, a partir disso, ser transformada em inovação, que é quando a inovação é quando as pessoas, a sociedade, ela enxerga valor naquele produto, ou naquele processo, ou naquele serviço, e incorpora isso no seu dia a dia. E, ao mesmo tempo, via que a gente estava passando por um processo de mudança de paradigma muito grande, né, tecnológico, onde a gente estava absorvendo novas tecnologias, mas que, ao mesmo tempo, a gente ainda estava
preso a velhos padrões do passado, né? Então, eu aprendi sobre que a inovação não era mais um processo linear como era antes, ou seja, eu desenvolvo uma tecnologia aqui na academia e depois eu transfiro para uma empresa e ela coloca isso no mercado, ou então a empresa demanda uma tecnologia da academia e coloca ela no mercado. E eu vi que a inovação já estava se modificando, que hoje ela era, que na época ela era um processo extremamente complexo e extremamente interativo, e que dependia desse feedback constante com os usuários, com a sociedade. Então não era mais eu criar um produto, fazer uma campanha de marketing e vender esse produto. Agora a gente tinha que pensar a inovação de uma outra forma, que era identificando a necessidade dos usuários ou prevendo futuras necessidades para criar esse produto de forma com que aquele usuário queira usar. Então, que a gente não tenha um esforço muito grande de marketing, mas que a gente conseguisse criar inovações que fossem realmente ali relacionadas à necessidade das pessoas, para gerar impacto na sociedade. Então, com isso, eu aprendi muito, pude aprofundar muito nesse ambiente, nessa sociedade do conhecimento, como eu gosto de falar, e me tornei uma pesquisadora. Então, publiquei alguns artigos científicos, me encantava poder produzir artigos, poder entender, poder transformar aquela informação que eu lia em conhecimento tangível. E isso me modificava de alguma forma, ele modificava o meu comportamento. Ao estudar, eu incorporava esse conhecimento no meu dia a dia, no meu trabalho, e pude trabalhar nessas duas pontas, né? Tanto na pesquisa ali, fazendo pesquisa, mas também aplicando aquilo que eu aprendia no meu dia a dia do meu trabalho. E isso me fez querer trabalhar ainda mais com políticas públicas para a inovação. E ali eu falei, cara, é isso, eu quero ser pesquisadora, eu quero trabalhar com isso. E aí me vi como uma pesquisadora, porque antes, né, a Érica falou que fez economia, mas não sei, Érica, se você teve tantos conflitos com a economia quanto eu, porque as pessoas falavam que eu era economista, mas eu falava, cara, não, eu trabalho com inovação, eu trabalho com tecnologia e gestão da tecnologia, gestão da inovação. E as pessoas, quando falavam economia, elas achavam que eu trabalhava em banco, que eu era muito boa em matemática, e não, meu negócio é humanas, eu gosto de teoria, eu gosto de aplicar isso. E aí eu falei, pô, então eu não sou uma economista, mas eu sou uma pesquisadora da área de economia da tecnologia, que depois eu fui descobrir que existia um ramo da economia que trabalhava essa questão tecnológica. E aí eu fui me encontrando um pouco nesse mundo, né? De que quando a gente é criança, de que as pessoas falam, né? Tem essa expectativa, né? A sociedade, ela traz essa expectativa, né? De quem é você no mundo. E eu sempre tive essa dificuldade de me definir um pouco nesse mundo, né? Porque eu fazia economia, mas eu não era economista, eu trabalhava numa incubadora de empresas, minha família não entendia o que era isso, porque para eles incubadora era de bebê, era da área de saúde. Então, eu vivia um pouco esse conflito. Mas aqui eu defini, não, agora eu sou pesquisadora, é isso que eu quero para a minha vida. E eu queria ser pesquisadora da área de inovação, de políticas públicas para a inovação, desenvolver ecossistemas, desenvolver a tríplice hélice, que é a relação entre governo, empresas e academia, e para gerar benefício para a sociedade, para gerar bem-estar social. Então, era nisso que eu acreditava. E essa frase é eu roubei de uma pessoa incrível que eu tive a oportunidade de trabalhar, que foi presidente da Embrapa, depois foi secretário de Ciência e Tecnologia do Estado de Minas, que é o Alberto Portugal. Ele falava muito essa frase, mas ele também ouviu de alguém, então por isso que não tem o autor aqui, que a inovação é a manifestação social e econômica da esperança. E para mim era isso mesmo, assim, a inovação era isso, era a esperança de gerar um mundo melhor, um mundo com mais oportunidade para todos, né? E não só para quem está ali, para quem tem essa oportunidade na mão. E aí, fiquei 2 anos no Instituto Federal, que foi muito bom,
E depois surgiu uma oportunidade de ir para o Parque Tecnológico da UFJF. Foi no momento em que eles estavam estruturando uma equipe para trabalhar no plano de negócios do parque. E eu me candidatei, eu tinha minha monografia sobre parques tecnológicos e sempre estava ali interagindo com o pessoal que estava no parque, que era do CRIT, né, onde eu tinha trabalhado. E quando surgiu essa oportunidade, eu fiquei encantada e fui aprovada e tive a oportunidade de trabalhar no plano de negócio do parque durante o primeiro ano, que foi em 2013, e depois, a partir do planejamento, do plano de negócio e do planejamento estratégico que a gente construiu, cada um da equipe ali ficou responsável por um objetivo estratégico. E o meu era justamente fomentar a cultura da inovação e do empreendedorismo na região. Então, eu não tinha um plano de ação, eu tive que construir esse plano de ação, e eu tinha esse objetivo. Então, esse era o meu objetivo ali no parque. E aí eu comecei a entender de que forma que eu poderia fomentar essa cultura, né, de empreendedorismo e inovação na região, e não só ali na UFJF. Então, o objetivo era trazer também a sociedade. Então, eu comecei a pesquisar e vi que estavam ocorrendo muitos eventos na área de empreendedorismo, e muitos eventos muito no estilo imersivo, estava começando. Então, foi na época em que estava surgindo o Startup Weekend, que era um programa do Google, que era de imersão, de fomentar o ecossistema, onde ficavam o final de semana, abria inscrições, e aí o pessoal para um local e começava na sexta-noite, só terminava domingo à noite, e era totalmente imersivo, onde lá as pessoas colocavam suas ideias, montavam as equipes, e a gente tinha até o domingo para chegar a um MVP, que é o mínimo viável de produto. Então, a gente tinha que identificar um problema e criar uma solução para aquele problema em menos de 3 dias. E eu via, nesse primeiro evento, então participei de vários eventos nesse estilo, nesse Startup Weekend, a primeira vez que eu participei foi como mentora, não foi como participante, mão na massa ali. E nesses eventos eu observava o quanto que as pessoas estavam engajadas, o quanto que elas estavam motivadas e o quanto de aprendizado que elas conseguiam em um curto espaço de tempo. Isso começou a despertar um pouco a minha visão para esses eventos e do quanto que isso trabalhava esse fomento à cultura do empreendedorismo e da inovação. Então, eu depois participei aí eu criei todo um planejamento de eventos para o parque, que eu vi que era essa forma que eu queria trabalhar essa cultura. Então, trouxe Design Think Weekend, foi a primeira vez que eu entrei em contato com Design Thinking, que aí a gente criou um Design Think Weekend aos moldes do Startup Weekend, também, que era a imersão no final de semana. Então, trouxe uma pessoa de São Paulo para trabalhar, para fazer esse evento. Tive a oportunidade também de trazer um evento que se chama I2P, que é da Universidade do Texas. Então, é uma competição de inovação, voltada para estudantes, para pesquisadores e estudantes das universidades. Então, eles submetiam um projeto e a gente fazia a seleção, e quem era selecionado ficava num hotel, era uma imersão total mesmo, ficava todo mundo no hotel, e a gente tinha rodadas de apresentação com jurados, e na sua grande parte jurados de mercado, que traziam conceitos financeiros, indicadores financeiros, perguntas que aqueles pesquisadores nunca tinham sequer sabiam que existiam. Então, EBITDA, TIR, e eles chegavam lá, o que eu percebi é que eles chegavam lá com um projeto de pesquisa, e em menos de 3 dias eles saíam de lá extremamente motivados, havia uma mudança ali de cultura e de visão mesmo, de voltado para a pesquisa aplicada, voltado para as necessidades do mercado. E eu vi quanto que isso transformava em tão pouco tempo, aquela mesma energia que eu via acontecendo lá no Startup Weekend,
eu vi acontecer com pesquisadores, professores, servidores da universidade e os seus alunos. E uma coisa muito legal desse I2P, da Universidade do Texas, é que a apresentação para os jurados não poderia ser feita pelos pesquisadores, mas só por estudantes. Então, poderia ser estudantes de pós-graduação ou de graduação. E nesse de Juiz de Fora, a gente trouxe a etapa Latinoamérica para Juiz de Fora. E aí a gente selecionou projetos do Brasil inteiro, e de fora do Brasil também, que era Latinoamérica. E a gente teve até estudante de ensino médio na época. Isso foi incrível, ver uma criança, né, um adolescente ali participando de uma imersão de inovação e empreendedorismo. E o que me chamou muita atenção nesses eventos era a energia que as pessoas saíam desse evento, o quanto que elas mudavam a percepção de visão de futuro mesmo. E o quanto que eu também, eu estava na organização, né, então eu não tinha tempo, eu quase não dormia nesse final de semana, estava organizando tudo, mas o quanto que eu saía desses eventos com energia lá em cima e querendo fazer mais. E não, isso é tão real que a gente conseguiu, depois que terminou a etapa Latinoamérica do I2P, a gente falou, não, vamos trazer a Global também para o Brasil, vamos trazer para Juiz de Fora. E a gente conseguiu trazer a etapa global no mesmo ano para Juiz de Fora. E aí a gente trouxe equipes do mundo, tinha do Egito, tinha da Suécia, tinha de vários países. Então, essa troca também, essa troca de cultura, né, de experiências também foi extremamente grandioso. E eu vi que realmente esses eventos, eles mudavam essa cultura, que era o meu objetivo, era fomentar essa cultura do empreendedorismo e da inovação. Então, eu foquei cada vez mais nesses eventos, criei, em um ano, acho que eu criei muitos, mais de 20 eventos. E em 2015 eu continuei, e aí já com planejamento mais estruturado, e continuei com essa linha de eventos. E uma ideia que a gente teve, na verdade, foi uma demanda de uma escola, de uma pessoa que trabalhava em escola de educação básica, foi de promover esse empreendedorismo com alunos do ensino médio. E em 2015, a gente recebeu essa demanda no início do ano, e aí eu fiquei incumbida de realmente pensar em uma solução, pensar em como fomentar essa cultura empreendedora nesses alunos de ensino médio. E só que o que a gente queria não era fomentar esse empreendedorismo capitalista, esse empreendedorismo voltado para criar um produto ou uma solução e vender no mercado, não que isso não seja importante, mas com esses alunos, com esse público, a gente pensou em fomentar essa atitude empreendedora, essa visão de que, eu estou vendo um problema aqui na minha rua, na minha cidade, e ao invés de só ficar reclamando, jogando a culpa no governo, jogando a culpa nas pessoas que são envolvidas ou no prefeito, o que a gente pode fazer para mudar a realidade que a gente vive? E aí fiquei com aquela incumbência e fui trabalhando isso, tentando desenvolver alguma solução para esse problema. E aí eu me vi nesse parque tecnológico, saindo de uma pesquisadora que eu tinha lá quando eu estava no Unitec, para uma promoter. Então, realmente, eu virei uma promoter. Quando as pessoas perguntavam o que eu fazia, eu falava, sou promoter, crio eventos, e saí um pouco dessa lógica, né, de só da pesquisa. Continuei com a minha pesquisa ali, mas o que eu me considerava realmente era promoter, porque aí eu tive que aprender, tive que fazer relacionamento, tive que criar, tive que aprender muito sobre esses processos, né, de como criar eventos e tudo mais. Então, me considerava uma promoter. Só que ao mesmo tempo em que eu estava com esses eventos, que eu tinha toda essa bagagem, né, essa teoria sobre economia do conhecimento, sobre trajetória tecnológica, sobre o papel do empreendedorismo e da inovação para gerar bem-estar social, eu comecei a perceber que vários desses jovens que eu via trabalhando, participando desses eventos, eles estavam muito desmotivados com o processo, com a educação que eles estavam tendo dentro das universidades. E eu vi
alguns jovens saírem da faculdade, da Universidade Federal, para buscar novos processos, se mudaram para São Paulo para buscar novas universidades que tinham essa pegada mais aplicada, de não ser tanta teoria, mas ser muito mão na massa, que era o que a gente tinha nesses eventos. Quase não se falava em teoria, a gente aprendia ali, era o vai lá e faz, e ali que a gente avaliava o que era aprendido e podia errar, então a gente não tinha problema nenhum em errar, só que erra rápido para poder acertar o mais rápido possível. Então, tudo ali era muito aprendizado. E, enquanto isso, as instituições de ensino estavam educando, e não só as instituições de ensino, porque aí eu comecei a perceber também, a avaliar como foi o meu processo de educação, da minha família, da sociedade, da comunidade, né? É aquilo, o que você quer ser quando você crescer, e aí a gente tem aquele padrão, né, que a sociedade cobrava, acho que hoje está melhor, mas na época era mais ainda, né, que é aquilo, você cresce, você estuda, aí você passa um tempo estudando, aí depois você faz faculdade, se forma, aí vai arrumar um emprego bom, aí quando você arruma um emprego bom, você se casa, tem filhos, e aí depois você vê quando que você vai ser feliz. E o que eu percebia é que esse padrão linear que tanto tinha na sociedade, né, essa expectativa da sociedade, eu acho que a Luceliana também falou muito isso hoje, né, da questão da inteligência, que é você entender qual que é a sua escolha a partir dos padrões que a sociedade te impõe, e que para você fazer essa escolha, você tem que avaliar, você tem que entender qual que é o seu propósito de vida, para conseguir fazer essas escolhas que são suas, e não das escolhas que a sociedade te impõe. E eu vi emergir que eu estava estudando empreendedorismo, né, e via muito essa questão do empreendedorismo por necessidade, por oportunidade, e que no Brasil esse empreendedorismo por necessidade, ele era absurdamente maior do que o oportunidade, que é aquele cara que está desempregado e vai lá e cria um negócio para poder se manter. Só que eu vi emergir também um outro tipo de empreendedorismo, que não estava só ligado a essa questão de criar produtos ou processos e pronto. Estava ligado a propósito, que é o empreendedorismo por propósito. Então, isso me fez enxergar novas oportunidades, que não era só aquilo que a sociedade, de certa forma, colocava. Que eu tenho que ser rico, sucesso, e sucesso é você ter dinheiro, você ter carro, você ter casa. E eu vi emergindo também outras formas de enxergar o mundo, como a economia compartilhada, que vai totalmente contra, bate totalmente de frente com aquilo que a gente enxerga como capitalismo mesmo, né? Que a economia compartilhada fala, eu preciso entender qual que é a necessidade de uso e não a necessidade de posse. Então, se eu tenho uma Uber, é exemplo de economia compartilhada, Airbnb é exemplo de economia compartilhada. Então, se eu não estou usando a minha casa, eu posso colocá-la à disposição para que outras pessoas possam usar. E eu comecei a enxergar esse outro mundo, tive acesso também aos negócios sociais que estavam emergindo na época, muito por conta do Yunus, que é o indiano considerado o banqueiro dos pobres, e fui ler um pouco sobre tudo isso, e aí eu comecei a questionar o meu papel ali de estar estimulando o empreendedorismo, mas que empreendedorismo era esse, e também de questionar o papel das instituições de ensino, porque na verdade eu enxergava um mundo onde esse trabalho operacional que está relacionado com acesso a conteúdo exige, só que isso é era industrial e que a gente já estava vivendo um momento de transição. E eu vi um outro mundo que era a era do conhecimento, a sociedade do conhecimento, onde o principal insumo para você empreender e inovar é o conhecimento, é a sua capacidade de pensar, de transformar aquela informação em conhecimento. Só que, ao mesmo tempo, eu olhava para as instituições de ensino e eu via elas no modelo de era industrial, onde a gente tinha um processo ali extremamente linear, que chegava o aluno ali, e aí ele tinha uma série de conteúdos, e depois ele saía com título. E que, quando ele ia para o mercado de trabalho, muitas das vezes, aquele conhecimento que ele teve ali
pouco era usual, pouco ele usava. E eu comecei a questionar um pouco esse mundo. Então, comecei a entender um pouco sobre propósito, que é justamente essa interseção, né, entre fazer o que você gosta e mudar o mundo. O que o mundo precisa, né? Qual o mundo que eu quero? Então, comecei a estudar e me aprofundar um pouco nisso. E no mestrado de saúde, na época que eu estava no Parque Tecnológico, eu também entrei no mestrado de saúde em 2015, que foi meu último ano no parque, e lá eu tive acesso a sofri bullying, tá, gente? Porque imagina, uma economista que trabalha com inovação e que vai parar no mestrado de saúde, mas tem explicação para isso. O núcleo de pesquisa que eu entrei era na área de inovação, então eu fui pesquisar justamente essas inovações, esses processos, abri mais de 4.000 lattes, tá, gente? Para fazer a minha dissertação de mestrado, porque eu queria avaliar justamente essa questão do conhecimento ser transformado em inovação. Então, artigos, papers, toda a produção ali de conhecimento, se ela gerava realmente patente ou transferência de tecnologia. E entrei no mestrado e lá eu tive uma surpresa, assim, que me mudou mais ainda essa minha percepção de mundo, que foi uma disciplina que eu tive que era que era toda voltada para metodologias ativas. Então, o objetivo ali, porque a área de saúde, ela utiliza muito dessas metodologias ativas até para treinar um pouco a questão da empatia, a questão do atendimento com o paciente. Então, assim, e era um projeto piloto, foi a primeira vez que eles tinham colocado essa disciplina, e eram 3 professores dando essa disciplina ao mesmo tempo, e era toda baseada em metodologias ativas. Então, ali eu falei, cara, peraí, mas aquele mundo que eu estou vendo na área de empreendedorismo, que são aqueles eventos que a gente cria, existe uma base teórica e metodológica para isso, só que ninguém sabe, ou então muito pouca gente sabe. E por que essas metodologias elas não são aplicadas na educação formal? Por que eu precisei vir aqui para um mestrado em saúde e era um projeto piloto? Por que isso não está sendo disseminado? Por que os professores não têm acesso a isso? Por que a gente tem que ficar naquele padrão de que o professor está ali na frente injetando conteúdo, informação na nossa cabeça? E aí eu comecei a vislumbrar, a partir dessa experiência, outras possibilidades. Então, pude conhecer e questionar ainda mais o papel das instituições de ensino. E aí eu entrei numa crise existencial realmente, porque eu comecei a questionar o meu papel ali enquanto agente de fomentar essa cultura empreendedorismo. Porque, na verdade, eu estava trabalhando na ponta, eu estava trabalhando com pesquisadores, com pessoas, estudantes já formados, que estão ali já no curso de graduação, no curso de pós-graduação. Só que, na verdade, eu percebi que todas as instituições de ensino, inclusive a educação básica, ela também não se utilizava desse conhecimento metodológico das metodologias ativas, que era uma formação extremamente padronizada e muito moldada na linha de produção, que é a era industrial. Então, isso vocês já estão cansados de ouvir. E nessa época, em 2015, meio que caiu essa minha ficha. Que eu falei, não, peraí, o que está acontecendo? E, ao mesmo tempo, eu estava criando um evento que era para trabalhar com o ensino médio. Então, eu tive a oportunidade também de construir um evento, e aí com base no Design Thinking, para esse público, que é os alunos ali de ensino médio, então adolescentes de 13, 14, 15 anos, principalmente o primeiro e segundo ano ali do ensino médio, que era o nosso foco. E aí eu rodei 7 escolas de Juiz de Fora. A gente tinha uma primeira etapa, que era onde a gente ia nas escolas, e a gente teve mais de 30 voluntários, tá? Eu consegui montar uma rede de mais de 30 voluntários para pensar
esse evento e para pensar nessa solução de como que a gente ia levar, como que a gente ia fomentar essa cultura empreendedora nesses alunos de ensino médio. Então, a gente juntou essa rede de mais de 30 pessoas voluntárias, aonde tinha a Maristela, que estava ali trazendo a metodologia, foi ela que trouxe a metodologia do Design Thinking, e a gente montou a metodologia, a gente usou como base o Design Thinking, mas a gente montou uma estrutura de evento que começava no sábado de manhã e ia até o domingo à noite, onde a gente ficava ali imerso. Veio todo mundo para a universidade, no Instituto de Artes, que era um ambiente bem aberto e mais lúdico, e a gente conseguiu trazer esses alunos para esse evento, e a gente ficou ali sábado e domingo com eles, que foi o Colabora Ensino Médio. E eu acho que o mais impressionante, porque a gente trouxe o Design Thinking, né, porque o nosso objetivo ali não era trazer esse empreendedorismo, de como que eu vou criar uma solução para eu ficar rico, como que eu vou criar uma empresa para eu ficar rico. Não, a gente veio com essa pegada de propósito, de fazer com que aqueles alunos que ainda estão em formação, que ainda não entraram numa faculdade, que eles realmente já pudessem vir para a faculdade com essa bagagem, com essa experiência de pensar o mundo de uma forma diferente. Então, a gente definiu, né, como objetivo que era transformar o meio em que vivemos por meio da inspiração, do compartilhamento de ideias e da colaboração. Então, o que a gente queria e o que a gente fez com esses alunos foi fazer com que eles identificassem problemas na nossa cidade, problemas que eram comuns a todos, problema de mobilidade urbana, problema na educação, problema em tudo aquilo que é coletivo. E pensar em soluções, em trabalhar, desenvolver soluções para esses problemas que eles pensaram. Então, a gente fez em um final de semana, eles foram a campo, eles entrevistaram pessoas que utilizavam transporte público, eles puderam desenvolver empatia por o público para quem eles estavam criando essas soluções. E, no final de tudo isso, eu acho que o que mais me transformou foi que, quando a gente criou o Colabore, a minha percepção era de que vamos criar o Colabore para trabalhar a atitude empreendedora nesses alunos, mas também o foco era desenvolver projetos criados por esses alunos e implementar esses projetos, para realmente fazer com que aquela solução ela vá para a sociedade. Só que depois do Colabore, eu percebi que muito mais do que um projeto ali, porque o projeto é talvez um resultado e que vai vir no longo prazo, não no curto prazo. Mas a gente transformou pessoas. E assim, peço até desculpa, tá, gente? Porque realmente, até hoje eu me emociono com o Colabore. Isso foi em 2015, final de 2015. E foi um marco ali, acho que para todo mundo que participou. Então, depois do Colabore, a gente teve os mentores, né, os voluntários. Uma fazia administração e saiu da faculdade de administração, fazia federal e saiu. Depois ela saiu da faculdade de administração e foi fazer medicina, que ela viu que realmente o que motivava ela era mudar as pessoas por dentro. Foi fazer ela se transformou em uma nutróloga. E teve uma que trabalhava com marketing digital, que foi a Maristela, que hoje trabalha comigo, e que, a partir dali, foi fazer uma faculdade de design. Então, assim, foram muitas mudanças, muitas transformações. Eu costumo falar que acho que os alunos ali, os estudantes do ensino médio,
talvez eles tenham sido os menos afetados por tudo aquilo que o Colabore gerou em quem estava ali, né, em quem estava participando desse processo. E a partir disso também eu resolvi sair do parque tecnológico, falei, não é isso que eu quero. Eu continuo acreditando no poder da inovação, no poder do empreendedorismo, mas isso precisa ser trabalhado na base. Então, depois disso, tomar uma água, gente, para me recompor aqui, senão eu não vou conseguir dar conta de falar com vocês. Então, depois disso, saí, eu precisava finalizar o meu mestrado, e aí eu já estava super desmotivada com o meu mestrado, porque eu estava ali trabalhando numa coisa que eu acreditava, mas que não fazia mais sentido para mim. Mas eu terminei porque eu tinha um compromisso com o meu orientador, eu tinha um compromisso com o núcleo de pesquisa, e eu precisava passar por aquilo. Então, terminei o meu mestrado, e falei, não quero mais, vou usar esse ano, esse 2016, para finalizar o mestrado e para entender qual que é o meu propósito aqui, né? O que eu quero trabalhar. Eu sabia que era educação básica, mas eu não entendi ainda como trabalhar com isso, né? E aí pensei em alternativas, participei de um Startup Weekend como participante em 2016, que foi uma experiência incrível, que era um Startup Weekend voltada para a educação, então foi aqui em Juiz de Fora, e lá eu tive a oportunidade de me conectar a pessoas que hoje são grandes amigos, e a gente ganhou o Startup Weekend com um projeto que era o Professor Nova Geração, e que a proposta era justamente capacitar professores em metodologias ativas, que era a experiência que eu trouxe lá do mestrado e de tudo aquilo que eu vivenciei, e comecei a pensar em alternativas. Tentei transformar o Colabore em um produto, uma solução para escolas, e aí vi que o mercado eu entendi, eu falei, eu precisava entender um pouco mais o contexto das escolas, eu precisava entender um pouco mais como que as escolas funcionam, e aí surgiu uma oportunidade que eu recebi um convite de um dono de uma rede de escolas aqui de Juiz de Fora, que me chamou para trabalhar lá e para dar aula de habilidades socioemocionais. Então, ali também eu pude entender o que eu estava buscando nesses eventos, que não era o conteúdo, não era uma capacidade técnica, e sim uma capacidade emocional, porque o que a gente trabalhava, o que eu via e o que transformava essas pessoas nesses eventos era a motivação, era a proatividade, era a colaboração, era a empatia, a comunicação, e que eu ainda não sabia que existia esse nome de habilidades socioemocionais, competências socioemocionais. E eu recebi um convite que eles estavam implementando um projeto, que é do Instituto Eleva, que iriam implementar aulas de habilidade de vida na rede. E que eles estavam precisando de um professor, e esse professor não precisava ser formado em pedagogia. Então, eu fui dar aula de habilidades socioemocionais, e aí eu tive prazer de conhecer um material incrível, que só tinha metodologias ativas, com uma capacidade de transformação incrível, e que eu pude aprender muito sobre preconceito, sobre empatia, sobre estereótipos que a gente cria, sobre problemas no mundo e relações que a gente tem e que muitas vezes a gente não para pensar, porque a gente está sempre jogando a culpa no outro e não identificando qual que é a nossa responsabilidade no processo. Então, eu pude juntar tudo isso e passei 2 anos dando aula para ensino fundamental, a minha primeira turma, quem é professora aí sabe, a minha primeira turma foi numa 6ª série. Então, assim, já cheguei lá
não tinha nem material ainda, assim, nem sabia que eu ia dar aula naquele dia, e fui colocada numa sala de 6º ano, e foi uma experiência, assim, que eu vou levar para o resto da minha vida e que me ensinou muito. Então, eu casei e com isso também eu fui trabalhando, entendendo um pouco mais, utilizando o Design Thinking como ferramenta, porque lá também eu não só dava aula, mas eu trabalhava na parte de gestão, e eu desenvolvi alguns projetos, e lá pude desenvolver também um outro projeto com alunos do ensino médio, trabalhava a questão do debate, do diálogo, da empatia. Então, a gente aproveitou o tema das eleições para trabalhar esses conceitos, essas habilidades socioemocionais, na verdade, e o olhar para políticas públicas, o papel que a política pública tem no mundo e na sociedade. Então, foi uma experiência incrível que eu fui acumulando, né? Então, de economista fajuta, eu passei para pesquisadora e depois promoter, e depois me transformei numa professora de ensino médio, não, de ensino fundamental, na verdade, que eu dava aula para ensino fundamental. E com isso, depois eu conheci um pouco mais esse ambiente da escola e vi que é um ambiente extremamente complexo, que pensar soluções para a educação envolve uma disrupção enorme, envolve mudar essa mentalidade realmente, e mudar a mentalidade principalmente dos adultos que ali estão, e que isso demanda um esforço coletivo, que uma pessoa, 2 pessoas não vão ser capazes de mudar toda uma estrutura de educação escolar, que a gente precisa realmente começar a trabalhar isso. Eu acho que o LIVE, que é o Laboratório Inteligência de Vida, que é esse programa que tem nessas escolas, que foi uma criação da Eleva, do Instituto Eleva, ele começa a modificar um pouco essa cultura. Então, eu fui transformada pelo LIVE e acho que ele é um ponto ali que começa a mudar um pouco essa cultura de entender qual que é o papel da escola, qual que é o papel do professor para transformar, para gerar, né, futuros empreendedores, mas não empreendedores com foco em só ganhar dinheiro ou só ter sucesso na vida, né, que é ter bens materiais, mas futuros empreendedores que vão realmente transformar o lugar ali onde estão, que vão transformar a sua comunidade. Então, depois disso, eu fui trabalhar num outro projeto, que é do Banco Central. Então, saí da escola, fui para esse projeto, que era um projeto de educação financeira, que é incrível também. E eu fui para lá muito para pensar as habilidades socioemocionais, que o objetivo era criar vários planos de qual que é o nome, gente? Esqueci. Planos de aula. Então, a gente criava planos de aula de 6 a 12, de até 12 aulas, então eram projetos, que a ideia era trabalhar a educação financeira de forma transversal nas escolas públicas do Brasil inteiro. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar nesses planos para trazer esse olhar das habilidades socioemocionais. Então, de como a gente colocar metodologias ali que não só vão trabalhar um conteúdo que é importante, mas que também vai desenvolver um processo de reflexão nesses alunos. Então, foi um aprendizado também incrível. E quando eu estava lá trabalhando nesse programa Aprender Valor, surge a Ulinka novamente na minha vida, porque em 2017 eu tinha feito um projeto com a Ulinka, na mesma época que eu estava dando aula de inovação, e surge a Ulinka com a proposta do Catalisa ICT, que foi o programa que o Marcelo participou, e por conta dele que eu estou aqui hoje, que quando eu ouvi, porque eu não achava mais que eu ia voltar para esse mundo, né, das políticas públicas de inovação. Eu achava que agora, no Aprender Valor também, entrei num curso de pedagogia, porque eu vi que era isso que eu queria. Era isso que eu queria, era por meio da educação que eu queria transformar o mundo. E a Ulinka veio com essa proposta de
de eu trabalhar ali no Catalisa, que era para capacitar mais de 1.000 pesquisadores no Brasil inteiro, e era um programa com várias etapas. Então, ali, quando eu conheci o Catalisa, eu voltei no tempo, na época que eu trabalhava com inovação, e vi nele uma oportunidade de realmente impactar o mundo agora, numa forma muito mais experiente, muito mais madura, já entendendo um pouco mais da importância do propósito, da importância de desenvolver essas habilidades socioemocionais. Até porque, gente, o conteúdo está aí, a gente pega, a gente clica, dá um Google, mas é o aspecto emocional que vai te trazer essa vontade, que vai te fazer perseverar, que vai te dar. E se isso está ligado com propósito, aí você tem um mundo perfeito, porque aí você consegue realmente não só idealizar, como a professora Lucilena muito bem falou, mas você consegue concretizar. E imagina se cada um de vocês, ou então se pelo menos 10 alunos de vocês, fossem futuros empreendedores que criassem um negócio social e que estivessem aí impactando o mundo de uma forma positiva. Então é isso, assim, é isso que me motiva, é poder falar disso, é poder explanar um pouco disso, porque muita gente nem sabe que isso existe. Então é fomentar mesmo, é divulgar, é falar que é possível construir um mundo muito melhor do que o que a gente tem hoje. Então, um mundo muito mais colaborativo. Eu fiquei muito feliz com a fala da professora Lucilena também, que ela falou da questão da colaboração, né? Que é isso que modifica. E a gente não vai a lugar nenhum se a gente estiver sozinho. Se a gente estiver com mais gente, a gente chega muito mais longe. E a gente é capaz, sim, de transformar o mundo num lugar muito melhor. Então, hoje eu estou na Uilinka e eu me sinto muito realizada de estar numa empresa que tem propósito, que surge a partir de um propósito, e que esse propósito está muito alinhado com o meu propósito de vida. Então, lá no Catalisa, né, nas interações que a gente tinha com os pesquisadores, e em outros programas também, em outras reuniões, o pessoal sempre fala, nossa, mas vocês são sempre felizes, sorrindo. Eu falei, gente, eu trabalho naquilo que eu amo, eu sei o impacto que eu estou gerando, e isso é muito bom. Quando a gente enxerga o impacto que a gente gera, isso é transformador, e é isso que motiva a gente a continuar caminhando. Então, e a Uilinka é voltada para isso. E aqui eu trouxe essa frase, né, que eu acho que resume muito bem a Uilinka, e resume muito bem o que eu acredito também para o mundo, que a Uilinka acredita no poder da ciência e da tecnologia para transformar as sociedades e contribuir e construir um futuro mais harmônico entre o homem e o planeta. Então, isso está muito alinhado com o meu propósito, que é essa transformação de um mundo melhor, e não um mundo cada vez mais pautado em coisas, em objetos, em posse, mas um mundo onde a gente realmente possa ser feliz, e ser feliz hoje. E, assim, trabalhar por propósito, gente, porque também às vezes fica parecendo o mundo de Alice, né? Trabalhar por propósito não quer dizer que tudo vai ser perfeito, que você só vai fazer o que você gosta, que assim, você vai estar plena sempre. Pelo contrário, trabalhar por propósito faz você enxergar a importância de fazer coisas que você normalmente não gosta de fazer, mas que você enxerga a importância de fazer aquilo para atingir um objetivo maior. Então, pode ter certeza que não vai ser o mundo de Alice, vai ter dor, e a dor também, ela é muito importante para você aprender. Eu acho que o processo de aprendizado, ele também está muito relacionado a isso, aos momentos de crise e de dor que a gente tem. Então, hoje eu sou analista de inovação, né, da Uilinka, então passei de várias profissões aí, divulgo economista, para promoter, para pesquisadora, para professora de habilidades socioemocionais, para elaboradora de projetos de educação básica, e hoje eu sou analista de inovação. E, na verdade, assim, o que eu queria dizer para vocês é que eu sou a Inayara.
eu sou tudo aquilo que me construiu. Então, hoje eu não sou analista da Uelinka. Na verdade, eu sou tudo aquilo que eu fui e a minha trajetória. Então eu queria aqui fechar com... Não fechar, porque ainda faltam mais alguns slides, mas para a gente fechar um pouco essa linha de pensamento, né? Do porquê que eu estou falando tudo isso aqui até agora, do porquê que eu estou me emocionando aqui, vocês aí ouvindo, né? Que, na verdade, o hackear o empreendedorismo, para mim, ele está muito relacionado a entender profundamente o sistema, para analisar esse sistema e provocar modificações e alterá-lo. Mas alterar a partir dessa análise profunda e que vai gerar melhorias nesse sistema. Então, é transformar esse sistema em algo melhor. Não sei se algumas pessoas, mas aquela tradução, aquele significado que eu trouxe lá no início, que o hacker é uma pessoa ruim, né, que burla o sistema, ou que mente, que rouba. Esse é o cracker. O hacker, não. O hacker, ele está ali para olhar o sistema e para fazer modificações, mas para torná-lo ainda melhor. Então, fica o convite aqui para todo mundo, para que eu hackeei, acho que eu fui hackeando o empreendedorismo na minha cabeça, que antes era voltado para um empreendedorismo de necessidade e o outro de oportunidade. Então, ali eu enxerguei um empreendedorismo de propósito. E eu acho que o empreendedorismo ele vem se modificando para ficar melhor cada vez mais. E o que eu queria dizer aqui é que hackeiem a vida de vocês. Essa atitude empreendedora. Então, se você hoje está numa posição que talvez não te gere um conforto, que não te deixe satisfeito, cara, analisa, entenda profundamente aonde você está, que eu acho que foi uma coisa que a professora Lucilena também falou muito, né? Eu posso enxergar onde eu quero chegar, eu posso identificar onde que eu quero chegar, mas para eu chegar lá, eu preciso saber onde eu estou. Então, acho que a mensagem assim, é essa: hackeiem a vida de vocês, não se prendam a rótulos, aquilo que as pessoas esperam que você seja, ou que a sociedade seja, mas trabalhem para que hackeiem a vida de vocês, para que a gente consiga gerar um mundo melhor, que seja mais coletivo, que seja de mais oportunidade para todo mundo. Então, que a gente consiga também e que seja mais colaborativo. Acho que isso é fundamental. Eu concordo muito com isso que a professora Lucilena falou, que a colaboração ela pode ser a chave para muita coisa. E aqui eu trouxe essa mensagem que eu recebi em 2020, que foi quando eu entrei, logo assim que eu entrei na Uelinka, eu recebi essa mensagem, e eu não vou ler, porque senão aí eu não vou conseguir terminar a palestra, mas está aí para vocês lerem, e que foi da Bia, que participou do Colabore. Então, assim, quando eu li essa mensagem, quando eu recebi essa mensagem, eu falei, realmente vale a pena hackear não só o empreendedorismo, mas hackear a gente enquanto pessoa, para que a gente seja capaz de mudar as nossas percepções e de enxergar realmente um futuro melhor, um futuro com mais esperança, que acho que está muito alinhado também com aquele conceito que eu trouxe lá, que inovação está relacionado com isso, né? Da gente ter uma esperança maior de um mundo melhor. Então é isso, essa é a minha trajetória formal. Peço desculpas caso eu tenha gerado algum desconforto em vocês por ter me emocionado tanto, mas realmente é real. Então, tudo aquilo que é real realmente faz a gente se emocionar e faz a gente querer compartilhar também, para poder inspirar outras pessoas a enxergar esse mundo também, porque às vezes a gente fica tão calejado, né, de tanta coisa ruim,
mas depende da gente construir esse mundo, e para isso a gente precisa entender aonde que a gente está e para onde que a gente quer ir. Obrigada, Né? Érica. Estou aqui emocionada, né? Às vezes a gente fica até sem conseguir falar, porque em tudo que você falou, eu me vi em vários pontos. Eu acredito que todos os que estão participando aqui em algum momento se encontraram também na sua fala, o quanto é crucial, né, a gente parar para refletir o quanto a gente está ou não impactando pessoas, né, o quanto importante é, porque isso é, tudo que você falou, muito dessa ideia de impactar pessoas é o que fica, né, é o que de fato fica da nossa história, quanto importante isso é. E quero agradecer demais, né, esse seu momento aqui com a gente, de fato, foi para fechar, né, tudo que a professora Lúcia Helena trouxe também para a gente logo no início da manhã. Então, foi incrível, assim. Eu queria só perguntar se temos alguma pergunta no chat, pessoal, para ver se podem colocar na tela, se tiver algo, se alguém também quiser fazer alguma pergunta para a Inayara, tá? A gente está aqui também à disposição. Pronto, tranquilo, Nayara. Até agora a gente. Aqui. O Josemar Bezerra, né? Sua emoção só transmite e confirma que valeu a pena toda esta trajetória, né? Incrível, isso mesmo, Josemar. O Pedro, que relato incrível, muito obrigado por compartilhar conosco. Então, todo mundo só externando. E Nayara, toda a emoção, né? A Maria Gomes não gerou desconforto algum, foi incrível, então pode ficar tranquilo, e Nayara. A Aline, foi belíssima a trajetória, inspiradora, de fato. O Paulo, muito inspirador o seu relato. Então é isso, gente. Nayara, gratidão imensa por tudo que você compartilhou com a gente, o Tarcísio. Pronto, temos uma pergunta aqui. Como eu vou me hackear se eu não sei quem eu sou, né? Mas eu acredito que é muito reflexão do que você falou, né, Nayara? Exatamente. Aí eu te aconselho a pegar a palestra da professora Lúcia Helena, que eu acho que é isso, gente. Não tem jeito, não existe fórmula mágica, né? Lá no Catalise, em todos os programas que a gente faz aqui sobre empreendedorismo, capacitação, a gente fala, cara, não tem receita de bolo. A vida, ela é complexa demais para a gente trazer uma fórmula única que vai dar para todo mundo. Então, a fórmula é autoconhecimento. Entenda quem é você, entenda aquilo que você gosta, aquilo que te motiva, quem são as pessoas que estão em volta de você, se elas estão te levando para um lugar melhor ou não. Isso também é importante. A colaboração, ela é incrível, e quando a gente consegue se juntar a pessoas que estão vibrando ali na mesma frequência, né, que querem também transformar o mundo, é encorajador, porque a gente, é difícil, né? A gente tem horas que a gente fala, cara, queria tanto ficar mais um pouquinho aqui na cama, então queria tanto não ter trabalho, mas acho que a gente só precisa transformar a vida de uma pessoa. Eu acho que quando eu vou para um projeto, eu vou muito assim, eu preciso transformar a vida de uma pessoa. Se eu conseguir isso, está realizado. É claro que a gente tem indicadores, né, quantitativos, mas para mim, enquanto pessoa que está alinhada com o propósito muda, tá, gente? Não é uma coisa fixa. Acho que antes era inovação, educação, e hoje eu estou incorporando várias coisas no meu propósito de vida. Então, hoje é educação, empreendedorismo, inovação. Então, é autoanálise, é reflexão. E aí eu acho que a filosofia tem muito a contribuir com a gente. Eu espero um dia poder, depois que eu terminar a faculdade de pedagogia, fazer uma faculdade de filosofia, que eu acho incrível, eu acho que todo mundo deveria ter, entender um pouco e passar por esse processo de reflexão. Verdade, né? A Deus aqui, né? Maravilhoso compartilhar de uma trajetória inspirativa, sua coragem para transformar. A Nani Cleide são pessoas diferentes, funções diferentes, isso torna impossível uma fórmula secreta. Então, realmente é muito isso, né? Realmente a gente olhar para a gente, né, para poder identificar de fato o que é que a gente quer, para onde a gente quer ir, né, e se conhecer. E você falou muito a questão de habilidades emocionais, né, habilidades socioemocionais, e quão cruciais e importantes são. Acho que a primeira vez que eu ouvi falar de habilidades socioemocionais foi em um curso que eu fiz de avaliação de políticas públicas em São Paulo,
e, assim, me tocou bastante porque eles fizeram um case em uma escola com crianças, que essas crianças, elas tinham que criar um animalzinho e em um determinado momento esse animalzinho morria. E aí era justamente para que as outras crianças trabalhassem nesse momento da perda, ajudando o coleguinha para trabalhar o compartilhar dos sentimentos, né? E o quanto importante é para a nossa sociedade, né? Esse dividir, esse compartilhar, esse se ajudar. Porque cada um da gente carrega habilidades inatas, né? E quando a gente compartilha, com certeza a gente faz uma grande zoada, um grande movimento, né? E com certeza a gente chega na ideia crucial também, que é descobrir soluções, né, para tantos problemas que estão no dia a dia da gente, né? E a gente tem tanto problema, né? A gente no Brasil, gente, a gente é um país muito rico de problema. Então, assim, observa, tem um olhar empático. Acho que isso é fundamental também. E a empatia, a gente trabalha muito para o outro, mas se eu também não me entendo e não respeito, me respeito enquanto indivíduo, né, as minhas vulnerabilidades, os meus desafios, as minhas aptidões, dificilmente eu vou conseguir respeitar o outro. Então, assim, é um processo, habilidades socioemocionais realmente é um processo que é essencial para todo mundo. E eu fico muito feliz, assim, acho que hoje eu olho para trás, eu fico muito feliz de ver o quanto que a gente evoluiu enquanto sociedade. Hoje a gente tem habilidades socioemocionais em várias escolas, ainda está muito no início, mas a gente já está começando a mudar uma cultura aqui de entender a importância da vulnerabilidade, né? E não entender que para ter sucesso, para ser alguém na vida, você tem que ser uma casca dura que não se emociona, que passa por cima dos outros, que isso é sucesso. Não, gente, sucesso não é isso. Sucesso é você estar em paz consigo mesmo, poder ser feliz com pequenas atitudes e não com grandes, né? Ah, comprei uma casa, lógico que eu vou ficar muito feliz, mas poder ter um momento ali no dia a dia de felicidade, tomar um café, isso é muito bom. Então, é entender que a felicidade ela tem que estar no dia a dia e não nos grandes momentos. Verdade, Naira. Tudo isso que a gente vem vivendo, né, de toda essa conjuntura, de pandemia, desse momento, vem trabalhar bastante isso. Eu espero que todos tenham tido essa oportunidade também, né, de ter trabalhado esse momento, de ter mais empatia com o próximo, de a gente também saber que é importante também o hoje, né, o amanhã é importante, mas é importante também a gente pensar no hoje e aproveitar esses momentos, né. Então, mais uma vez, Nayara, muito obrigada, viu, por ter estado conosco, por ter trazido tantas coisas incríveis, né, para a gente refletir. Foi, de fato, incrível para todos, tá? Então, gratidão mais uma vez, em nome de todos os professores aqui, né, envolvidos nesse super projeto aqui do Laboratório Maker, tá? Um abraço enorme para você. Obrigada pela oportunidade, foi um prazer imenso. E contem comigo também para futuras iniciativas. Sou uma pessoa apaixonada por design thinking. Eu acho que design thinking é uma ferramenta de transformação. Então, o que vocês precisarem também, conte comigo. E vocês estão no caminho muito bom. Fiquei muito feliz de ver todo o progresso aqui, de ter um laboratório meio que vai não só ser para as pessoas da instituição, mas também para a sociedade. Isso é política pública. Então, fiquei muito feliz com isso também. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. E, Naira, quer deixar alguma rede social para o pessoal lhe seguir? Gente, eu tinha na última apresentação, só que ficou. Segue o da Wilinka, a gente está no Instagram, tem o site também, tem o Deep, que é tipo um blog que a gente faz muito conteúdo sobre tecnologia, inovação. Então, me procure no LinkedIn também, mas sigam a Wilinka, a gente está sempre com conteúdo muito bom e com muita novidade, muitos projetos incríveis para trabalhar o ecossistema de empreendedorismo e inovação. Massa. Pois é isso, gente. A gente vai ficando por aqui nesse primeiro horário, né, nesse primeiro tempo. Ainda tem 1h30. A gente retorna, tá, com o Evandro Falheiros, que vai falar sobre o papel do movimento Maker no âmbito da educação. Então, de 1h30, a gente espera vocês aqui, tá? Tchau, tchau. Até logo.